E no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa planilha de escala de trabalho. Se você não viu ainda a planilha, vou deixar o card aqui para você ver a apresentação dela, ok? E na descrição eu vou deixar o link com a playlist onde nós vamos aí trabalhando passo a passo desta planilha. No último vídeo, então, nós paramos na planilha de escala base. Nós vamos precisar agora colocar as fórmulas, mas antes disso a gente precisa entender o que o Excel precisa fazer para a gente. Então, dê uma olhada aqui que a nossa planilha parou neste ponto e nós precisamos fazer com que o Excel automaticamente complete essa próxima sequência. Então, se eu tenho uma escala aqui de 5 para 2, e eu já tenho a minha última sequência preenchida, isso aqui foi feito manualmente, mas ele é feito uma vez só quando a gente está iniciando a planilha, quando a gente está cadastrando os funcionários e também para funcionários novos. Mas, a partir do momento que fez o primeiro cadastro, quando a gente gerar a escala do próximo mês, ele já vai automaticamente completando e fazendo tudo pra gente. Então, não precisa fazer esse passo todos os meses, ok? Então, vamos lá. Eu tenho a escala 5 por 2, ele está me mostrando aqui, tive 2 folgas, e na sequência tem 4 dias trabalhados. Essa foi a última sequência feita. Como que eu vou prosseguir? O próximo dia tem que ser X, que vai ter que ser trabalhado, e depois mais 2 dias de folga, e assim vai completando. Para eu poder conseguir fazer isso, eu preciso que o Excel teste qual é a escala que está aqui. Se ela é 4 por 2, se é 5 por 1, se é 5 por 2, se é 6 por 1, se é 6 por 2, tá? Fazendo o teste, aí sim eu vou indicar para ele onde que vai começar a repetição. Você atenta o seguinte, escala 5 por 2 eu tenho 7 dias. Fechou 7 dias, volta a repetir aquela mesma sequência. Fechou mais 7 dias, volta a repetir. Então, eu tenho que analisar aqui que ele não vai repetir desde o início, porque eu tenho 8 dias na sequência. Ele vai ter que repetir a partir do 7º dia. Então, ele tem que repetir a partir daqui. E não lá do início. Se for uma, por exemplo, de 6 por 2, já tem que seguir a partir do início. Então, nós vamos fazendo essas configurações aqui na fórmula para que ele consiga identificar qual escala que é e a partir de que ponto ele vai fazer a sequência. Eu poderia aqui juntar até algumas escalas que têm a mesma quantidade de dias, mas para não confundir muito, eu fiz separadamente, ok? Então, vamos começar a nossa fórmula. Para ficar mais fácil, eu vou aqui na planilha de base, vou copiar a sequência de escalas só para eu não ter que ficar navegando entre uma planilha e outra, tá bom? Então, vou clicar na escala, vou clicar aqui em qualquer lugar e vou colar. Agora, eu vou clicar aqui no dia 1 e eu vou começar a minha função, que é a função se. Igual a se a minha escala for igual, o primeiro exemplo de escala que eu tenho, ponto e vírgula. Essa minha escala, ela compõe 6 dias e depois inicia a sequência de novo. Então, eu vou considerar aqui 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai começar aqui. Vai repetir a partir desse ponto, ok? Ponto e vírgula. Vou fazer meu próximo se. Se a minha escala for igual a 5 por 1, ponto e vírgula, como são 6 dias, também vai começar no mesmo lugar. Ponto e vírgula. Mais um se. Se a célula da escala for igual a 5 por 2, ponto e vírgula. Aqui são 7 dias agora de sequência. Então, eu vou começar no segundo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima sequência, se a escala for igual ao 6 por 1, que também são 7 dias, ponto e vírgula, vai começar aqui no 2. Ponto e vírgula, e se a escala for igual à última, que é 6 por 2, que são 8 dias, ponto e vírgula, vai começar no primeiro dia mesmo que a gente começou ali a fazer a nossa sequência. Mas aqui eu ainda não acabei. O que eu vou indicar para ele? Se eu não tiver nenhuma dessas escalas, ele vai devolver para mim como vazio. Por que a gente vai fazer isso? Porque enquanto eu estiver preenchendo o funcionário e a escala não estiver preenchida, para ele não aparecer nenhum erro. Então, eu já vou indicar para ele aqui, ponto e vírgula, abre e fecha aspas, que ele já vai entender. Se for qualquer coisa diferente do que eu tenho aqui, mostra vazio. Vou agora fechar os parênteses até chegar no parênteses de cor preta. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, chegou no parênteses de cor preta. Vou dar Enter. Prontinho. Então, se eu vier aqui e deletar a escala, vai ficar vazio. Voltei com a escala,
já voltou a preencher. Neste primeiro ponto, ele está ok. Posso arrastar para o lado? Ainda não, porque eu preciso travar algumas informações. O que seria esse travar? Se eu arrastar para o lado, onde eu estou fazendo referência à escala, vai pular para cá. E aí eu não vou conseguir mais comparar a minha escala. A mesma coisa vai acontecer para as informações da escala aqui embaixo. Então, eu vou dar 2 cliques. Então, onde está D3, eu vou fixar, eu vou travar essa célula. Então, eu vou clicar em cima do D3 e vou pressionar no teclado a tecla F4. Pressionei. Posso já pular para o próximo? Não. Aqui a gente tem um detalhe do F4. Eu não quero que ele trave tudo no D3, porque quando eu for fazer os outros funcionários, vai sempre considerar a escala de quem está no D3. E não é isso que eu quero. Ele precisa ir para baixo. Eu preciso que ele trave somente a coluna e não a coluna e a linha. Então, eu vou pressionar mais uma vez o F4, mais uma vez o F4 e agora sim ele colocou o cifrão antes do D3. É isso que eu preciso que ele faça para mim. Vou clicar de novo no D3 seguinte, vou pressionar o F4 3 vezes. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. E de novo, 1, 2, 3. Pronto, já travei a minha escala. Qual é o próximo que eu preciso travar? A minha escala aqui embaixo. Ela sim vai ser travada por completo. Então, vamos de novo aqui no início. D10 vai travar, pressione F4 uma vez só. D11, uma vez só, o F4. D12, F4, uma vez só. D13, F4, uma vez só. D14, F4, uma vez só também. Dando Enter, pronto. Vou travar as outras? Não, porque à medida que ele for caminhando para a direita, as células também precisam ser atualizadas. Vou clicar aqui na alça de preenchimento e vou arrastar até o final. Vamos ver se a sequência está certa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou, tá certinho. Vamos alterar a escala para a gente ver se vai ficar ok. Vou clicar aqui, vou colocar 4 por 2, vou mudar minha sequência aqui, x, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pode ficar assim mesmo, dá pra gente manter. 2 dias já na sequência, 4 dias trabalhados, 2 dias de folga. Vou trocar aqui 5 para 1. Vou tirar essa folga, colocar aqui o x, vai ficar a sequência de 5 dias trabalhados, uma folga, 1, 2, 3, 4, 5, uma folga e um x. Vocês viram que quando eu modifiquei aqui a folga, ele automaticamente já ajustou pra gente, pra sequência certa. Agora aqui eu vou colocar a sequência 6 para 1, já fez a sequência para mim certinho, já alterou aqui para trabalho, uma folga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias trabalhados. E agora a próxima, vou colocar aqui 6 por 2, vou colocar uma folga para cá, vou dar Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, está funcionando direitinho. Agora, a gente vai deixar ela estruturada dessa forma, porque a gente ainda vai precisar colocá-la como tabela, a gente vai precisar formatar aqui para centralizar direitinho e vai ter uma parte aqui no final que nós vamos colocar depois. Então, por enquanto, essa nossa planilha de escala base está pronta. Vamos tirar isso daqui, não deletem. Como a gente fez referência das nossas fórmulas para cá, a gente precisa recortar e colar em cima daquela sequência que a gente já tem. Nossa, Dora, mas para que isso? Foi somente para facilitar. Senão, toda vez que a gente fosse fazer vínculo para cá, a gente ia ter que ir lá na planilha de base. Ia ficar toda hora trocando planilha. Faz assim que fica mais fácil. Então, ó, seleciona, recorta, Ctrl X, vai na planilha de base, clica na primeira célula aqui da sequência, né, no A2, e cola. Pronto. Olha o que aconteceu na nossa fórmula. Vou voltar na escala base, vou clicar aqui. Automaticamente, ele já colocou a referência para a planilha base. Então, não precisa ficar indo e voltando. Assim, a gente ganha muito tempo. Dando Enter, pronto. Vamos agora criar a nossa próxima planilha, que é a da escala do mês. Vou clicar aqui embaixo, 2 cliques, escala do mês. Se você está fazendo os vídeos na sequência, provavelmente aqui vai mostrar para vocês como planilha 3, não planilha 1, como está a minha. Mas como eu já fechei o arquivo e abri de novo,
então ele está mostrando como planilha 1, ok? Isso daí é diferente. Vou clicar, vou arrastar a escala do mês para o início, então vou clicar, ficar pressionando o mouse e arrastar para o lado. Iniciando essa planilha, no A1 nós vamos colocar escala do mês. Na linha 3, nós vamos colocar as informações do funcionário e depois vamos estabelecer a sequência. Então, vai ser nome, cargo, turma ou grupo, início e fim, que no caso é o horário inicial e o final que ele faz, que a gente já vai puxar essa informação para cá também. A escala, depois a gente vai colocar domingo de folga, que esse aqui é o domingo que a gente vai forçar a folga, dia a ser trocado, que se você trabalha com troca, né, para estabelecer essa folga de domingo, então você vai especificar o dia da troca. Aqui eu vou colocar para vocês início e fim, mas aqui se refere à parte de afastamento, tá? Independente de qual seja. Então, esse pedacinho aqui, deixa ele assim por enquanto, que a gente vai ajustar depois a linha 2. Vamos fazer primeiro a parte que a gente tem mais coisas detalhadas. Depois a gente faz aquelas que a gente pode agrupar, ok? Daqui pra frente a gente vai colocar os dias do mês. Porém, a gente não vai definir do dia 1º até o dia 30 ou 31, porque tem mês que vai no dia 30, tem mês que vai no 31, tem mês que vai no dia 29 e no dia 28. Então, a gente vai usar uma fórmula aqui para que a gente consiga que ele gere automaticamente os dias de acordo com o mês. Então, vamos deixar isso daqui por enquanto de lado e nós vamos resolver essa nossa situação que está aqui, configurando tudo que a gente precisa. Primeira coisa, nós vamos selecionar esses dois itens que nós temos aqui, que o texto está muito grande, e nós vamos colocar ele para quebrar texto automaticamente. Clica e ele já vai fazer isso daqui pra gente. O próximo passo é indicar para ele de onde que ele vai buscar as informações de nome, cargo e por aí afora. Isadora, a gente não vai formatar agora? Não, formatação a gente faz no final da planilha, tá? Quando a gente já não vai mexer em mais nada. Por enquanto, deixa assim. Vamos lá então, o nome a gente vai buscar de onde? Da planilha de escala base, onde a gente fez aquele cadastro. Então, igual, vou na escala base e vou clicar em funcionário. Dando Enter, já trouxe qual é o funcionário para mim. Daqui, eu vou puxar para o lado agora, que ele vai trazer a informação. Vou arrastar, já trouxe qual foi o cargo, vou arrastar de novo, vai trazer para mim qual é a turma. Como aqui cortou, vou dar 2 cliques aqui em cima para ele já ajustar e mostrar o cargo direitinho. A gente pode deixar aqui um espaço também maior se precisar. Agora, o início, ele está se referindo à turma 1. E eu não tenho essa informação logo na sequência aqui, ó. A minha sequência é a escala. Então, eu vou pedir para ele buscar essa informação aqui na minha planilha de base. Vou usar o PROC-V para isso. Então, igual PROC-V. Meu valor procurado é o T1, que eu quero achar essa turma lá na planilha de base, ponto e vírgula. Qual é a minha matriz? Onde que eu tenho isso escrito? Na planilha de base. Vou lá, clico na base e vou selecionar toda a minha tabela referente à turma, ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Qual é a coluna que tem a informação que eu quero mostrar? No caso, eu quero mostrar qual é o início, né, o horário inicial da turma 1. Ele está na coluna 2, primeira, segunda, terceira, considerando a seleção que eu fiz. Então, eu vou especificar aqui em cima para ele como 2, ponto e vírgula. Procurar intervalo, eu vou colocar como correspondência exata. Então, eu clico aqui no de baixo, aperto o Tab ou dou 2 cliques, tanto faz. Vou dar Enter. Já trouxe para mim. Isadora, mas trouxe todo bagunçado. É porque ele está como número e eu quero como hora. Vou clicar aqui em cima no número. Vou colocar hora. Observe que ele colocou esse formato com segundos, eu não quero. Vou pegar o de baixo. Só que o de baixo, olha como está mostrando 7. Ele não está mostrando 0,7. Então, a gente vai clicar agora em personalizado. E onde está o H, sozinho, a gente vai colocar mais um H. Observe no exemplo que ele já fechou 0,7. Vou clicar em OK e agora sim me mostrou. Então, vamos agora fazer o nosso horário final. Para ficar mais fácil, a gente vai dar 2 cliques aqui no início, nós vamos copiar a fórmula, Ctrl C, dar Enter, vamos no fim, Ctrl V, e a gente vai alterar aqui de 2 para 3. Por que para 3?
Lembra a seleção que a gente tinha feito? O número 3 é justamente meu horário fim. Então, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Base, 1, 2, 3. Então, já alterei para o número 3, tá? Voltando lá, tenho a minha configuração para ser feita, mas eu já apliquei aqui. Então, vou clicar no pincel de formatação e vou clicar do lado. Já ajustando essa parte. Agora, a questão da escala. A escala já tem ela pronta lá. Então, vou clicar em sinal de igual, vou na escala base e vou clicar na escala. Dando Enter, trouxe também referente a esse funcionário. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente agora selecionar isso tudo e arrastar para baixo, ele automaticamente já vai puxar todas as informações certinhas para mim. Eu não preciso ficar me preocupando de ficar lá buscando um por um e eu também não preciso ficar fazendo PROC V para todas elas. A gente vai puxar sempre na sequência da escala base que nós fizermos. Daqui até o fim é data que a gente vai preencher. Então, a gente não precisa mexer com nada disso aqui. Agora, nós vamos ajustar. Essa parte aqui, ela tem a seguinte indicação. Troca para folga de domingo. Vou selecionar esses dois e vou mesclar. Vou esticar aqui um pouco, para poder aparecer certinho. E o lado de cá é período de afastamento. Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar os dois, vou lá em cima para mesclar e centralizar, e eu vou esticar aqui mais um pouquinho. Depois a gente configura com mais precisão. Uma outra coisa que nós vamos precisar fazer é definir a nossa data inicial e final, para o Excel poder entender o período da nossa escala. Então, aqui na célula C1, eu coloquei início, e na coluna E, eu coloquei término. Então, aqui vai ter a nossa data inicial e a data final. A data inicial a gente já vai colocar uma, porque senão a gente não vai conseguir fazer a fórmula do término e nem as outras para poder gerar os dias do mês. Então, o início nós vamos colocar 1/10, e aí vai completar pra gente 2022. E aqui a gente vai fazer uma fórmula para ele poder achar o último dia deste mês. O Excel ele faz isso pra gente, tá? Mas antes, nós vamos configurar aqui para nossa data ficar da seguinte forma. Clica na setinha aqui do bloco de número, vamos colocar para data. O meu aqui apareceu como alemão, tá? Toma cuidado que tem que aparecer como do Brasil. Então, vamos clicar aqui na setinha e trocar o português Brasil. Se o seu já tiver assim, ok, não precisa mudar. Mas se tiver diferente igual o meu, mudem. E nós vamos colocar essa daqui de cima mesmo, ó, 14/03/2012. Observe que lá em cima ele já ajustou. Clica em OK. Pronto. Término. Nós vamos agora usar a função fim-mês. Igual fim-mês. Qual é a minha data inicial? Aqui está aqui do lado. E quantos meses para frente eu quero que ele encontre ali o último dia, né, do período? No nosso caso, a gente vai colocar 0, porque é exatamente dentro do mês de outubro. 0 e vou dar Enter. Mostrou ali todo desconfigurado. Vou clicar do lado, pincel de formatação e vou clicar aqui. Vou ajustar o tamanho. Pronto. Já achou para mim 21/10. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui 1º de fevereiro. 1/2. Pronto, já mostrou ali para mim que 28/2 foi a data final do mês de fevereiro neste ano. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2024, ele vai mostrar para mim como 29/2, que é o ano que vai terminar aí no dia 29. Deixa eu voltar aqui para 1/10 de 2022, já está mostrando então o final do mês. Aqui, na frente da palavra fim, na célula K3, nós vamos fazer uma fórmula para ele poder identificar qual é o dia que ele vai colocar para a gente. Como essa daqui é a primeira célula, a gente vai simplesmente fazer igual e vai indicar a célula inicial. Vou dar Enter, só que eu não quero que ele mostre assim, eu quero que ele mostre apenas o número 1. Então, nós vamos já configurar aqui de uma vez, não vai ficar muito longo. Vou clicar na setinha do bloco de número, vou em personalizado e eu vou tirar tudo que está aqui para frente, deixando apenas DD. Do OK. Pronto. Agora, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor pra gente. Vou clicar do lado. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser verificar se aqui do lado não é um hífen. Por que um hífen? Lá no final, a gente já vai ter a situação dos dias de 28, 29, 30, 31.
Quando do lado já for um hífen, significa que o mês já acabou. Então, ele já pode completar com hífen também. Não precisa ficar fazendo um monte de teste, sobrecarregando o Excel à toa, tá bom? Então, vamos lá. Igual a se essa célula do lado for igual a hífen, já mostra um hífen. Pronto. Se, vamos abrir mais um aqui, este dia mais um for maior do que a minha data final, pera aí, Isadora, como é que você fez isso daí? Vamos pensar que aqui ao invés de ser 31 fosse dia 30, ok? E aqui no K eu já tivesse com 30, não com o dia primeiro, já tivesse aqui com o dia 30. Concordam que se for 30 mais 1 vai dar 31, 31 é maior do que esse, ele já não tem que parar? Não tem mais esse dia no mês, ok? 30 mais 1 dá 31. Se aqui tivesse escrito 30, já passou, o mês já acabou. Então, não é para ele continuar. Ele vai colocar o hífen. Então, se essa data aqui mais 1 ultrapassar a data que tiver definida aqui, ele tem que mostrar para mim como hífen. Ok? Se não, o que ele vai fazer? Essa data mais 1. Antes de a gente finalizar, a gente tem que travar essa célula que está aqui, ó, o F1. Porque ele sempre vai fazer comparação em cima dessa célula, tá? Então, vamos clicar no F1, pressiona F4 e aqui no final nós vamos fechar os dois parênteses referentes aos dois Cs que nós abrimos, dando Enter, e agora a gente vai arrastar até chegar no 31. Deixa eu ir arrastando, 29, 30, 31. Vamos fazer o nosso teste para ver se ele está funcionando direitinho. Vou voltar lá. Vou trocar aqui e vou colocar 1 do 2. Dando Enter, parou no dia 28. Vamos dar uma olhadinha lá. Parou no dia 28 também. Os outros 3 dias ficaram com o hífen. Então, está funcionando direitinho a nossa questão dos dias. Vou voltar aqui de novo para 1 do 10, para ele ficar até lá no 31 pra gente. E o nosso próximo passo vai ser identificar que dia da semana que é cada um do dia do mês. Então, nós vamos colocar aqui em cima igual, texto, valor, nós vamos indicar essa data que está aqui embaixo, ponto e vírgula, abre aspas, DDD, fecha aspas e dá Enter. Ele já vai indicar para vocês que dia que é. Feito isso, é só arrastar até o final. Então, vamos lá na alça de preenchimento, nós vamos arrastar aqui até chegar ao dia 31. Nós vamos agora começar a preencher as fórmulas para gerar a escala aqui dentro. Só que a gente precisa entender o seguinte primeiro. Nós temos aqui domingo de folga, dia a ser trocado e período de afastamento, início e fim, ok? Esse período de afastamento, ele vai representar para a gente como A. Independente se é férias, licença, é um período de afastamento, nós vamos colocar como A. O dia a ser trocado do domingo, ele vai trocar se for xzinho, que vai ser trabalhado no domingo, vai virar F, e onde é a folga, se for fazer troca, vai virar X. Então, isso precisa ser considerado aqui. Então, os testes que nós vamos fazer vão justamente indicar isso. Se vai colocar A, se vai colocar X ou se vai colocar F. E ainda temos uma outra situação aqui. Essas informações, depois elas vão se transformar em tabela. Como aqui nós estamos trabalhando com fórmula, ele não aceita a gente ter no cabeçalho fórmula. Então, a gente vai inserir uma linha aqui, acima do 4, botão direito, inserir, e a gente vai construir dessa forma. Essa linha 4, por enquanto, ela vai ficar sem nada. Então, vamos lá. Igual a se, e... Por que eu vou usar o e? Que eu tenho que fazer vários testes aqui juntos. Se a minha data for maior ou igual a data que está no início do afastamento e se a data for menor ou igual à data fim, ponto e vírgula. E aqui a gente vai ter que estabelecer uma outra coisa. Eu preciso definir que isso daqui tem que estar diferente de vazio. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão, dependendo do que a gente estiver mexendo aqui na planilha, ele vai colocar como período de afastamento mesmo não sendo. Então, o I5 também tem que ser diferente de vazio, ponto e vírgula. E o J5 também tem que ser diferente de vazio. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e a gente vai mostrar o A, ok? Então, se acontecer isso daqui, ele vai mostrar pra gente o A, que o funcionário está afastado.
ponto e vírgula, eu vou colocar mais um se. Mas para ficar mais fácil para a gente aqui, nós vamos apertar o Alt, Enter, que ele vai jogar para baixo. Nosso próximo se vai ser, se a data que está aqui em cima for igual à data que está para a folga de domingo, sendo forçada, nós vamos colocar um F, que ele vai forçar a folga, certo? Ponto e vírgula, vou fazer de novo Alt Enter, nós vamos para o nosso próximo se. Se a nossa data que está aqui em cima for igual a dia de ser trocado, ponto e vírgula, vai mostrar o X. Agora, se nada disso for definido, se tiver tudo limpinho igual tá aqui, tudo vazio, nós vamos mostrar aquela sequência que ele gerou pra gente lá na escala base. Então, vamos lá na escala base e nós vamos indicar aqui o primeiro dia, ok? Eu vou dar Enter aqui, ele vai perguntar se a gente quer que feche todos os parênteses, porque a gente não fechou, vou clicar no sim. Ele já gerou para mim o primeiro. Se eu for aqui na escala base, primeiro dia realmente está sendo trabalhado. Vou voltar lá, vou fazer agora uma troca. Vou colocar aqui como o dia 1/10. Virou para folga. O outro ele não vai fazer muita diferença, o dia a ser trocado, porque já está como X. Vou colocar período de afastamento 1/10 e o fim 2/10. Dando Enter, já trocou para mim aqui para o A. Ok? Então, ele está funcionando aí direitinho. Vou limpar. Vou dar 2 cliques aqui de novo, porque nós vamos precisar travar algumas coisas. E a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente vai travar também. O K3, a gente vai travar somente a linha. Então, F4, F4. Travou. Mesma coisa para cá, F4, F4. Vamos pegar aqui embaixo. A mesma coisa. Vai travar a linha, mas não vai travar a coluna, porque ele tem que ir navegando aí entre as colunas, ok? Próximo que nós vamos mexer, o I5, ele precisa travar agora ao contrário, ele vai travar a coluna e não a linha. Então, I5, vou pressionar F4 3 vezes, 1, 2, 3. Isso também vai se aplicar para o J5, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... G5 e H5 a mesma coisa. Pressionando F4 3 vezes. O M3 vai ficar sem travar nada. Dando Enter. A gente tem mais uma situação aqui. Pode acontecer que dependendo do que a gente mexer na planilha, isso daqui gere erro. Então, para não dar erro, nós vamos dar 2 cliques aqui. Antes do se, a gente vai colocar se erro. Aperta o Tab para ele poder puxar pra gente. E lá no final a gente vai colocar ponto e vírgula, hífen. Então, pode acontecer, por exemplo, dele não ter, né, a data, de ser lá, por exemplo, hífen no lugar do dia, ele vai dar erro. Então, para não dar erro, a gente já configura dessa forma. Essa configuração, nós vamos arrastar até a célula referente ao dia 8. Então, vou clicar, vou arrastar e vou conferir se está tudo certinho. Trabalhado, trabalhado, folga, folga e 4 dias trabalhados. Vamos dar uma olhada lá. Exatamente a mesma coisa. Voltando para a escala do mês, a partir do dia 9 já vai ficar um pouco diferente, porque agora ele vai precisar fazer essa escala para a gente certinho. Só que lembre-se que eu tenho situações que eu posso ter o A para o afastamento, eu posso ter situações do F de folga, do X que está sendo trocado o dia, e eu ainda tenho a minha sequência que eu tenho que seguir de acordo com a escala a ser definida. Então, a partir de agora, a nossa fórmula vai ficar bem maior. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar a construção da nossa escala de trabalho, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e um forte abraço. Até lá!